Oi, gente. Me van a perdonar, mi português não é muito bom. Me vão desculpar, o meu português não é muito bom. Pero por eso hoy me está acompañando la preciosa Carla traduciendo. Por isso estou acompanhada da preciosa Carla, traduzindo-me. Un aplauso también para Carla. Muito amable. Gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, a los pastores también, Fabinho y Natalia, por la invitación. Muito obrigada a vocês e ao pastor Fabinho e Natália também pelo convite. Un aplauso a sus pastores. ¿Cuántos aman a sus pastores? Um aplauso aos seus pastores. Quantos amam aos seus pastores? No. Así que muito legal. Obrigada a vocês. Muito legal, obrigada a vocês. Habla muito bem. Eu não creio isso. Mas vamos a começar com a palavra de Deus. Vamos começar com a palavra de Deus. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Quantos conhecem a história de Jonas? ¿Sí? ¿Conocen? Bueno, permítame presentarme un poquito, ¿no? Permitam-me me apresentar um pouquinho. Sí. Mi nombre es Sofía Marroquín. Meu nome é Sofia Marroquim. Yo soy hija de pastores de Casa de Dios. Eu sou filha de pastores na Casa de Deus. Conocerán, es en Guatemala un poco longe. Guatemala, um pouco longe. Entonces, ahora sí, sin más, empezamos. E agora sim, mas sem mais delongas, começamos. Tá. Eu quero que me acompanhem a la palabra en Jonás 1 al 3. Quero que vocês me acompanhem na palavra Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ok, con esto queremos decir, yo muchas veces veo como Dios nos da una instrucción. Com isso eu quero dizer que muitas vezes Deus nos dá uma instrução. Pero está en nosotros obedecer esta instrucción, ¿no? Mas está em nós obedecer a instrução. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy, sobre cuáles son los planes de Dios para tu vida y cómo ese propósito y obediencia. Isso eu quero falar com vocês hoje. Quais são os planos de Deus para a sua vida, o propósito e a obediência. Entonces aquí Dios le da una instrucción a Jonás. Él le dice, levántate y ve a la ciudad de Nínive. Então aqui Deus dá uma instrução a Jonas: levante-se e veja a cidade de Nínive. Pero Jonás no obedece. Él hace lo contrario y se va a la ciudad de Tarsis. Mas Jonas não obedece, ele faz o contrário, se levanta e vai à cidade de Tarsis. Entonces, como conoceremos la historia, ¿no? Viene un pez gigante en medio de la barca y se traga a Jonás. E como nós conhecemos a história, vem o peixe no meio ali da navegação e engole a Jonas. Entonces, vemos como por medio de esta desobediencia, Jonás pasa por medio de tribulaciones, por medio de adversidades. Então, por meio da desobediência, Jonas passa por tribulações e adversidades. Porque Jonás tenía un propósito. Dios había hablado a su vida y él tenía que obedecer a Dios. Porque Jonas tinha um propósito, Deus tinha falado com ele e ele tinha que obedecer a Deus. Así que vemos también un poco adelante en la historia en Jonás 2, E vamos ver agora adiante na história em Jonas capítulo 2, del 1 al 3 también. do versículo 1 ao versículo 3. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz.
Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Até aí. Hasta ahí, ahora. ¿Y qué pasa en este versículo? Vemos cómo Jonás clama a Dios por el perdón. Él estaba angustiado, él necesitaba ayuda. E o que acontece nesse versículo? Jonas clama pelo perdão de Deus. Ele estava angustiado, desesperado e precisava de ajuda. Y entonces aquí en este versículo menciona, él recuerda que tenía un padre, que tenía un Dios al que podía clamar. E nesse versículo ele se lembra que ele tinha um pai, que ele tinha um Deus que ele podia clamar. Entonces él pone a cuenta sobre cómo él había fallado. Se da cuenta de su error y pide a Dios que lo perdone, y Dios lo perdona. E ele se dá conta, ele percebe o seu erro e ele pede perdão para Deus e Deus o perdoa. Entonces vemos cómo Dios también manda una instrucción al pez a que lo suelte, a que lo vomite. E Deus também manda uma instrução para o peixe, que o solte, que o cuspa, que o vomite. Vamos a leer Jonás 2:10. Vamos ler Jonas, capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aquí, entonces, vemos cómo hay veces que a la desobediencia a Dios en nuestra vida se ve como con problemas. Então aqui nós vemos que a desobediência a Deus nas nossas vidas nos traz problemas. ¿Cuántos de ustedes aquí han recibido una instrucción de Dios y desobedecido? Quantos aqui têm recebido instruções de Deus e desobedecido? O han recibido una instrucción de Dios, una palabra para su vida, pero no la han visto cumplirse. Ou então vocês receberam uma instrução de Deus, uma palavra, e vocês ainda não viram se cumprindo. Tal vez había llegado una persona contigo a orar y te dice, tú vas a ir a las naciones o tú vas a predicar, y todavía no lo ves en tu vida. Às vezes chegou uma pessoa e deu uma palavra para sua vida. Você vai às nações, vai a pregar, mas você ainda não viu isso acontecendo na sua vida. ¿Y cómo te hace sentir eso? E como isso te faz você se sentir? ¿Sientes que Dios ha dejado tu camino, que te ha abandonado? Sente que Deus te deixou? Sente que Deus te abandonou? Y pasa que nosotros, por naturaleza humana, queremos entonces ir en contra de la voluntad de Dios. E acontece que nós, a nossa natureza humana, vai contra a vontade de Deus. Porque queremos llegar más rápido, queremos tomar esa palabra y verla cumplida. Porque nós queremos chegar mais rápido, queremos agarrar a palavra e vê-la cumprida. Y antes de continuar leyendo la palabra, les voy a contar una historia un poco graciosa. Antes de continuar lendo a palavra, eu vou contar para vocês uma história um pouco engraçada. ¿Qué pasó hoy, de hecho? Que passou de fato hoje. Y bueno, cuando veníamos para acá con Carla, acontecieron muchas cosas. Quando estávamos vindo para cá, com a Carla, aconteceram muitas coisas. Y pues vemos que pusimos la ruta, ¿no? En Waze. Colocamos a rota no Waze Y marcaba 1 hora de llegada. e marcava 1 hora para chegarmos. Pero tardó mucho más porque había tránsito. Mas demorou muito mais porque tinha trânsito. Pero en eso, antes de salir, Mas antes de sairmos, nos quedamos atoradas en un estacionamiento nós ficamos trancadas em um estacionamento por más de 20 minutos porque no lográbamos abrir la puerta del portón. por mais de 20 minutos porque a gente não conseguia abrir o portão. Y entonces, ¿por qué pongo este ejemplo un poco? Ustedes dirán, ¿a qué viene el tema? E por que eu coloco esse exemplo? Às vezes vocês perguntam, por que esse assunto? Porque muchas veces nosotros tenemos un destino marcado, un propósito en nuestra vida. Porque às vezes nós temos um destino marcado, um propósito nas nossas vidas. Pero hay puertas, hay tránsito, hay problemas que no nos están dejando llegar a ese lugar. Mas tem portas, trânsito, problemas que não nos deixam chegar nesse lugar.
Y por eso pongo este ejemplo, porque tal vez tú has recibido una palabra para tu vida, un propósito con Dios. E por que esse exemplo? Porque às vezes você recebeu uma palavra para a sua vida, você tem um propósito para com Deus. Pero tal vez está demorando mucho y estás desesperado y estás ansioso por llegar, porque Dios te revele cuál es eso. E às vezes você está ansioso, desesperado, querendo que chegue logo para que Deus revele logo isso. Y eso fue lo que nos pasó a nosotras. Estábamos contratiempo, queríamos llegar ya a la iglesia. Isso aconteceu conosco, a gente queria chegar rápido na igreja. ¿Y qué pasa cuando desesperamos? Empezamos a notar que hay dificultades en el camino. E quando nós nos desesperamos, percebemos que tem mais dificuldades no caminho. Entonces, vemos, continuando con la palabra, vamos a leer Jonás 3, igual del 1 al 3. Continuando com a palavra, vamos ler Jonas 3, do 1 ao 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Entonces, ¿qué habla Dios en esta palabra? Então, o que fala Deus nessa palavra? Aquí le habla por segunda vez a Jonás. Aqui ele fala pela segunda vez a Jonas. Él tuvo que hablarle a Jonás 2 veces para que él obedeciera. Ele teve que falar a Jonas 2 vezes para que ele obedecesse. ¿Y cuántos aquí se relacionan con Jonás? Yo sería la primera. E quem aqui se assemelha a Jonas? Eu seria a primeira. Porque es difícil, somos humanos, ¿no? Dios a veces, nosotros nos gustaría que fuera un poco más específico. Sim, porque é difícil, nós somos humanos e às vezes nós queremos que Deus seja mais específico. Que Él bajara con nosotros y nos dijera, esto es lo que tienes que hacer, este es tu propósito. Que Ele descesse e falasse ao nosso ouvido, isso é o que você tem que fazer, esse é o seu propósito. Pero muchas veces no es así. Mas muitas vezes não é assim. Y en esta palabra vemos que Jonás sí tenía una dirección, sí tenía un propósito, pero su desobediencia lo llevó por el camino largo. E nessa palavra nós vemos que Jonas sim tinha uma direção, um propósito, mas a sua desobediência o levou pelo caminho mais longo. Capítulo 6, Capítulo 6, en versículo 6. no versículo 6, diz assim: Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Entonces el rey de Nínive se entera de esta palabra que Jonás había proclamado, esparcido. Então o rei de Nínive ficou sabendo da palavra que Jonas tinha espalhado pela cidade de Nínive. Entonces ordena al pueblo de Nínive que se pongan a cuentas con Dios y que no existiera más pecado para que Dios tomara piedad y los perdonara. Então o rei ordena ao povo de Nínive que eles tivessem em conta os seus pecados e se arrependessem e que Deus os perdoasse. Y así fue, porque vemos capítulo 10. E assim foi, porque no capítulo 10, ¿Se va a leer? Eso. no versículo 10 diz assim: Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Así es. Entonces aquí Dios toma piedad del pueblo. Então aqui Deus tem piedade do povo. Él se da cuenta que han decidido cambiar su vida. Ele viu que eles decidiram mudar a sua vida. Entonces Dios les otorga este perdón. Então Deus ele concede esse perdão.
Pero aquí el propósito de Jonás era proclamar ese mensaje, llevar ese mensaje. E aqui o propósito de Jonas era levar a mensagem. Pero ¿qué hubiera pasado si él desobedecía? E o que tinha acontecido se Jonas desobedecesse? Hubiera tal vez destruido la ciudad de Nínive. Talvez a cidade de Nínive tivesse sido destruída. Y entonces aquí vemos cómo Dios toma piedad no solo de Jonás, sino que también de un pueblo. Então aqui nós vemos como Deus tem piedade não só de Jonas, mas também do povo. Así que esto es lo que hoy quiero hablar sobre su vida. Então é isso que eu quero falar hoje sobre a sua vida. Tomemos este ejemplo para hacer y tomar obediencia a Dios. Vamos tomar esse exemplo para ser obedientes a Deus. Porque Dios no tendría que hablarnos 2 veces para nosotros obedecer. Deus não deveria falar 2 vezes para que nós obedeçamos. Pero aún así Dios es misericordioso. Mas ainda assim, Deus é misericordioso. Él vuelve contigo una y otra vez a buscarte. Ele te busca, te procura uma e outra vez. Así que, ¿qué pasa cuando tomas la ruta equivocada por Waze? E o que acontece quando você agarra o caminho errado pelo Waze? La ruta vuelve a recalcularse. A rota, o que acontece? Recalcula a rota. Y así es nuestra vida con Dios también. E assim também é a nossa vida com Deus. No se necesita ser perfecto, no se necesita no equivocarse. Não é necessário ser perfeito, não é necessário você não errar. Se necesita de una persona que esté dispuesta a ser instrumento de Dios. É necessário uma pessoa que seja disposta a ser instrumento de Deus. Así es como también yo estoy aquí. Assim como eu também estou aqui. No es porque sea una persona perfecta, Não é porque eu seja uma pessoa perfeita, es porque entrego a Dios lo que Él quiere hacer sobre mi vida. é porque entrego para Deus o que Ele queira fazer com a minha vida. Entonces está en ti la decisión. ¿Qué decides ser? ¿Obediente ante Dios? Então está em você a decisão. Você decide ser obediente para com Deus? ¿Deseas que Él sea el que clame un propósito a tu vida? Você deseja que Ele cumpra, que Ele planeje o propósito da sua vida? ¿O vas por el camino largo, el camino muchas veces difícil? Ou você vai pelo caminho longo, um caminho muitas vezes difícil? Entonces, yo los motivo a que seamos esas personas que digan que sí a la primera vez. Então eu motivo, os encorajo a ser aquela pessoa que diz sim pela primeira vez. Que diga sí a los planes que Dios tiene para su vida. Que diga sim para os planos que Deus tem para a sua vida. Porque yo estoy segura que Dios ya sabe cuáles son los planos para su vida. Porque eu tenho certeza que Deus já sabe os planos que Ele tem para a sua vida. Vamos a leer también un versículo que me gusta mucho. Vamos ler também um versículo que eu gosto muito. Es sobre aprender a descansar también en los planes de Dios. Que é aprender a descansar nos planos de Deus. Vamos a Eclesiastes 3:11, por favor. Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Entonces, ¿cuántas veces Dios no tiene la respuesta? Então, quantas vezes não vem a resposta? Y a veces nosotros tratamos de tomar ese control y ser nosotros quien dirija nuestra vida. E às vezes nós queremos tomar o controle e ser nós quem dirigimos nossa vida. Pero ¿qué va a acontecer? Mas o que vai acontecer? Precisamente enfrentemos tal vez una dificultad, Com certeza nós vamos enfrentar alguma dificuldade, pero algo que sí es seguro es que Dios ya sabe su final, ya sabe su propósito, ya sabe sus planes para tu vida. mas o que sim é uma certeza é que Deus já sabe os seus propósitos e os seus planos para a sua vida. ¿Y quién más que saber descansar
en lo que Dios tiene para ti. E nós precisamos saber descansar no que Deus tem para nós. Y por eso me gusta mucho este versículo, porque menciona cuando un hombre no alcanza a comprender, Por isso que eu gosto muito desse versículo, porque menciona quando o homem não consegue compreender, la obra de Dios realiza desde principio a fin. a obra de Deus é realizada desde o princípio até o fim. Y así también Él se manifiesta en nuestra vida. E assim também ele se manifesta na nossa vida. Porque les digo, hoy para mí es cumplir lo que Dios tiene en mi propósito. Porque eu conto para vocês que hoje para mim é um cumprimento do que Deus tem no meu propósito. Hace tal vez 2 años yo no me imaginaba estar predicando en otro país. Faz mais ou menos 2 anos atrás eu não me imaginava pregando em outro país. Pero cuando uno suelta el control, cuando uno suelta sus planes, Mas quando a pessoa solta o seu controle, os seus planos, es cuando Dios empieza a actuar en tu vida. é quando Deus começa a atuar na sua vida. Y puede ser un poco confrontativo, Pode ser um pouco confrontador, pero seguramente es para lo mejor en su vida. mas com certeza é para o melhor na sua vida. Entonces, Dios ya tiene preparado el camino de propósito para tu vida. Então Deus já tem preparado o caminho do propósito da sua vida. ¿Cuántos creen eso? Quantos acreditam nisso? Así que dejemos que sea Dios el que tome el control. Então deixamos que seja Deus quem tome o controle. Salmos 23 dice, Salmos 23 diz, 3 al 4. do versículo 3 ao 4. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amén. Amém? Pues sí, esto es algo que mi abuelita me decía de pequeña. Isso é algo que minha avó me dizia quando eu era pequena. Confiar en que Dios tiene la última palabra Confiar que Deus tem a última palavra. y que Él nos puede guiar hasta por el camino más oscuro. E que Ele pode nos guiar até mesmo pelo caminho mais escuro. Y aún así, Él nos va a tener de su mano. E mesmo assim Ele vai nos ter ali pela mão. Saber que aunque vayamos por valle de sombra, Saber que ainda que nós caminhemos por vales de sombra, eso solo significa que hay una salida, hay una luz. isso só significa que tem uma saída, que tem uma luz. Así que no tema, Por isso não tenha medo, não tema. no tema de lo que pueda parecer ahora que no tiene final, Não tenha medo daquilo que pode parecer não ter fim, porque tiene un fin y el fin es con Dios. porque tem fim e o fim é com Deus. Así que soltemos esas riendas, soltemos ese control Então soltemos o controle de tudo y que sea Dios en nuestra vida, e que seja Deus nas nossas vidas, porque solo Él sabe cuál es el mejor propósito para nosotros. porque só Ele sabe qual é o melhor propósito para nós. Así que yo los motivo nuevamente a que sean personas que reflejen del amor de Dios. Por isso eu motivo vocês novamente que sejam pessoas que reflitam o amor de Deus A través de sus acciones, através de suas ações, a través de su obediencia. através da sua obediência. Y remarco mucho esto, ¿no? E eu falo muito isso, Pero es porque es algo que en mi vida yo he tenido que trabajar. porque é algo que na minha vida eu tive que trabalhar. Y si les puedo ser muy honesta, es algo con lo que sigo batallando. E se eu posso ser bem honesta, é algo que eu sigo batalhando. Pero asimismo yo les digo que hay un final y el propósito siempre es mejor caminando de la mano de Dios. E tem um final, eu digo para vocês que tem um final, e o propósito melhor é sempre caminhando com de mãos dadas com Deus. Así que seamos esas personas que dicen sí a la primera. Então, sejamos a pessoa que diz sim pela primeira vez, na primeira vez. Porque Dios es misericordioso con nosotros, ¿no? Deus é misericordioso conosco, não?
pero no podemos abusar de esa gracia, Mas nós não podemos abusar da graça, porque esa gracia en nosotras es inmerecido. porque a graça para nós é um favor imerecido. Y por eso Dios vuelve y nos repite que somos sus hijos, que somos sus amados. Por isso que Deus sempre nos diz que nós somos seus filhos, que nós somos os seus amados. Pero el mensaje, si Dios ya habló para tu vida, hay que cumplirlo. E a mensagem, se Deus já falou na sua vida com você, você tem que cumprir. Así que permítame, por favor, orar por ustedes también. Permita-me, por favor, orar por vocês. Y que hoy sea también un sello, un inicio nuevo E que hoje também seja um selo, um novo início. de cómo ustedes van a marcar sus decisiones de ahora en adelante. De como vocês vão marcar as suas decisões desde agora para frente. Porque está en nosotros. Por eso Dios nos da ese libre albedrío Porque está em nós e é por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio. de poder tomar nuestras decisiones. Pero así como sus padres también nos aconsejan. De tomar as nossas próprias decisões, mas assim como os nossos pais, Deus nos aconselha. Así que quiero también orar por ustedes para que Dios les revele cuál es ese camino que ustedes deben de tomar. Por isso eu quero orar por vocês, para que Deus revele qual o caminho que vocês têm que seguir, que têm que tomar. Así que, Padre, en esta noche yo te quiero dar gracias por lo que tú has hecho en la vida de nosotros. Pai, nessa noite eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque tú sabes los planes que son de bien para nosotros. Porque o Senhor sabe os planos que são de bem para nós. Y cómo tú revelas tu propósito en nuestra vida. E como o Senhor revela o seu propósito na nossa vida. Así que te entregamos nuevamente una y otra vez. Nos entregamos novamente a Ti, uma e outra vez. Permítenos caminar en tu obediencia Nos permita caminhar em obediência. y que nuestra decisión E que a nossa decisão pueda ser sí a la primera. possa ser sim a primeira vez. Que nuestros planes estén enfocados en ti Que os nossos planos estejam com foco em Ti. y que nuestra palabra pueda ser de bendición para otras personas E también. que a nossa palavra possa ser de bênção para as outras pessoas. En esta noche, Padre, te entregamos nuevamente Nessa noite nós nos entregamos novamente. nuestra vida, Nossa vida, nuestro propósito nosso propósito y nuestros planes a ti. e os nossos planos a Ti. En tu nombre, Padre. Em Seu nome, Pai. Amén. Amém.